mística Cidade de Deus. Capítulo 19 do tom 2, livro 3, Santa Maria de Ágreda. Colóquios de Maria Santíssima com os anjos e com Santa Isabel. Maria Santíssima, céu e sacrário de Deus, a plenitude da sabedoria, da graça e a imensa capacidade de Maria Santíssima não podiam deixar sem proveito qualquer tempo, lugar e ocasião. Tudo enchia de perfeição, praticando em todo tempo e ocasião o mais santo e excelente da virtude. Peregrina em qualquer parte desta terra, sua verdadeira habitação estava no céu. Ela própria era o céu intelectual mais glorioso para Deus, o templo vivo em que ele habitava. Sempre trazia consigo seu oratório e sacrário, e nisto não lhe fazia diferença estar em sua casa ou na de sua prima. Nenhum lugar, tempo ou ocupação podia estorvá-la. A tudo era superior, e nada lhe impedia permanecer incessantemente na presença e sob a ação do amor. Nas ocasiões oportunas, tratava com as criaturas o que pediam as circunstâncias e o que a prudentíssima Senhora via que convinha dar a cada coisa. Visto que nestes 3 meses de permanência na casa de Zacarias, sua conversação mais contínua era com Santa Isabel e com os santos anjos de sua guarda. Direi neste capítulo algo sobre estes colóquios e outras coisas que sucedeu com sua santa prima. Colóquios da Virgem Maria com os anjos. Nos tempos livres em que se encontrava só, nossa divina princesa passava muitos momentos abstraída e elevada nas contemplações e visões divinas. Durante elas, ou depois, costumava conferir com seus santos anjos os mistérios e segredos de seu amoroso coração. Certo dia, logo após sua chegada à casa de Zacarias, disse-lhes: Espíritos celestiais, meus custódios e companheiros, embaixadores do Altíssimo e reflexos de sua divindade, vinde e confortai meu coração preso e ferido por seu divino amor. Está aflito por sua pequenez, incapaz de chegar até onde o levam seus desejos e de corresponder devidamente à dívida que reconhece ter. Vinde, príncipes soberanos, louvai comigo o admirável nome do Senhor e exaltemo-lo por seus desígnios e santíssimas obras. Ajudai este pobre bichinho a bendizer o Criador que se dignou olhar piedosamente para esta pequenez. Falemos das maravilhas de meu esposo. Discorramos sobre a formosura de meu Senhor e Filho amantíssimo. Desafogue-se este coração, achando a quem confiar seus íntimos suspiros, a vós, amigos e companheiros meus, conhecedores de meus segredos e do tesouro que o Altíssimo depositou na estreiteza deste vaso frágil e ilimitado. Grandes são estes sacramentos divinos e admiráveis estes mistérios. Ainda que os contemple com suave afeto, sua soberana grandeza me aniquila, sua profundidade me afoga, e a própria força de meu amor me oprime e me fortalece. Jamais se satisfaz meu ardente coração. Não consegue completo repouso, porque meus desejos vão além do que posso fazer e minha obrigação é maior do que posso desejar. Queixo-me de mim mesma, porque não faço o que desejo, nem desejo tudo o que devo, e sempre me sinto vencida e insuficiente para a retribuição.
Soberanos serafins, ouvi minhas amorosas ânsias. Estou enferma de amor. Mostrai-me em vosso íntimo os reflexos da formosura de meu Senhor, reverberados em vós, para que os resplendores de sua luz e os vestígios de sua beleza mantenham a vida que desfalece por seu amor. Resposta dos anjos. Mãe de nosso Criador e Senhora nossa, respondiam-lhes os santos anjos: vós tendes a verdadeira posse do Todo-Poderoso e Sumo Bem. A ele estáis unida com estreito laço de verdadeira esposa e mãe. Possuí-o e gozai-o eternamente. Sois esposa e mãe do Deus de amor. E se em vós está a causa única e fonte da vida, ninguém está com ela como vós, Rainha e Senhora nossa. Mas não espereis que vosso abrasado amor encontre repouso. A condição e estado de viadura não permite agora que vossos afetos cheguem ao termo e sejam privados de crescer e de adquirir maiores méritos e coroa. Vossa obrigação excede a tudo quanto se possa imaginar, mas irá sendo sempre maior e jamais vosso amor, ainda que tão ardente, poderá ser a medida de seu objeto, pois este é eterno e nas perfeições infinito. Sempre sereis ditosamente vencida por sua grandeza, pois ninguém fora dele mesmo o pode compreender e amar o quanto deve ser amado. Vós, Senhora, sempre encontrareis nele o que mais desejar e o que mais amar. Isto constitui grandeza para ele e glória para nós. Em Maria jamais se apagará o fogo do amor. Neste colóquio, inflamava-se cada vez mais o fogo do amor divino no coração de Maria Santíssima. Nela cumpriu-se exatamente a ordem do Senhor na antiga lei, que em seu tabernáculo e altar ardesse continuamente o fogo do holocausto para ser perpétuo, devendo o sacerdote alimentá-lo. Isto executou-se em Maria Santíssima, onde se encontrava o tabernáculo, o altar e o sumo e novo sacerdote, Cristo Senhor nosso. Ele alimentava este divino incêndio e o fazia crescer todos os dias com os favores, benefícios e influxos de sua divindade. De sua parte, a excelsa Senhora contribuía com suas obras, a cujo incomparável valor vinham juntar-se novos dons do Senhor, aumentando sua santidade e graça. Desde que esta Senhora entrou no mundo, foi o altar onde se acendeu o fogo do amor divino, para jamais se extinguir por toda a eternidade em Deus. Tão perpétuo e contínuo foi e será o fogo deste vivo santuário. Maria prevê os sofrimentos de Cristo. Outras vezes conversava com os santos anjos que se lhe manifestavam em forma humana, conforme expliquei em diversos lugares. O assunto que mais frequentemente tratavam era o dos mistérios do Verbo humanado. A profundidade com que discorria sobre eles, citando as Escrituras e os profetas, causava admiração aos mesmos anjos. Em certa ocasião, conferindo com eles estes veneráveis sacramentos, disse-lhes: meus senhores, servos e amigos do Altíssimo, ferido está meu coração e transpassado de dolorosas setas, considerando o que de meu Filho Santíssimo falam as criaturas, e o que nelas deixaram escrito Isaías, Jeremias, sobre as acerbíssimas dores e tormentos que o esperam. Salomão diz que o condenarão e o ignominioso gênero de morte. Sempre falam os profetas de modo impressionante sobre a paixão e morte que ele sofrerá. Se for a sua vontade que eu vivesse então para me entregar à morte no lugar do autor de minha vida, contrista-se meu espírito, meditando em meu coração estas verdades infalíveis
e pensando que meu bem e Senhor deixará meu seio para padecer. Ó, se houvesse alguém para o guardar e defender de seus inimigos! Dizei-me, príncipes soberanos, com que obras ou por que meios obrigarei ao Eterno Pai para voltar contra mim o rigor de sua justiça, e poupe o inocente que não pode ter culpa. Sei, porém, que para satisfazer o Deus infinito, ofendido pelos homens, exigem ser obras de Deus homem. Mas como o primeiro de seus atos, meu Filho Santíssimo já mereceu mais do que toda a linguagem humana pode perder por suas ofensas. Pois se isto é o suficiente, dizei-me, seria possível eu morrer para evitar sua morte? Não se agastará com meus humildes desejos, nem lhe desgostarão minhas angústias? Mas que estou a dizer e onde me leva a pena e o afeto? Pois em tudo quero que se cumpra a vontade divina a qual estou entregue. Resposta dos anjos. Estes e outros semelhantes colóquios mantinha Maria Santíssima com os anjos, principalmente durante sua gravidez. Com grande reverência, os divinos espíritos respondiam às suas ansiedades, confortavam-na, relembrando-lhe os mistérios que ela já conhecia, apresentando-lhe as razões e conveniências da morte de Cristo, Senhor nosso, para resgate do gênero humano, para vencer e despojar a tirania do demônio, para a glória do Eterno Pai e exaltação do Altíssimo Senhor, seu Filho. Tantos e tão elevadas foram as relações desta grande rainha com seus anjos, que é impossível à língua humana referi-los. Nem temos capacidade para os perceber nesta vida. No gozo de Deus veremos o que agora não compreendemos. Pelo pouco que deixo dito, pode nossa piedade conjecturar muito mais. Colóquios entre Santa Maria e Isabel. Santa Isabel era também muito ilustrada nas Sagradas Escrituras. E desde a hora da visitação aumentou-se-lhe muito esta capacidade. Nossa rainha conferia com a Santa Matrona os mistérios que ela conhecia. Pela doutrina de Maria Santíssima foi ainda mais instruída e por intercessão dela recebeu grandes favores e dons do céu. Muitas vezes admirava-se com ver e ouvir a profunda sabedoria da Mãe de Deus e novamente a bendizia, dizendo-lhe: bendita sejais entre todas as mulheres, minha Senhora e Mãe do meu Senhor. E todos os povos conheçam e exaltem vossa dignidade. Sois felicíssima pelo riquíssimo tesouro que levais em vosso virginal ventre. Dou-vos humildes e afetuosos parabéns pelo gozo que sentireis em vosso espírito quando o sol da justiça estiver em vossos braços e se alimentar em vosso espírito, em vosso virginal leite. Lembrai-vos então, Senhora minha, de vossa serva e oferecei-me ao vosso Filho Santíssimo, meu Deus, verdadeiro na carne humana, para que receba meu coração em sacrifício. Ó, quem merecer assistir-vos e servir-vos? Se não mereço essa felicidade, goze-a de levardes meu coração em vosso peito, pois tenho motivo para temer que ele fique partido quando me separar de vós. Outros suaves afetos de terníssimo amor manifestava Santa Isabel quando estava na companhia de Maria Santíssima. A prudentíssima Senhora, com suas divinas e eficazes razões, a consolava e confortava. A tão excelentes e soberanos atos entremeava outros muitos de humildade, servindo não só sua prima, como ainda as criadas da casa. Quando tinha ocasião, varria a casa e sempre o oratório que lhe servia de aposento. Auxiliava as criadas a lavar os pratos e fazia outras coisas de profunda humildade. Não se estranhe o fato de eu particularizar ações tão pequenas. A santidade de nossa rainha as torna grandes para nosso ensino, e para que diante de seu exemplo se desvaneça a nossa soberba e se abata a nossa vilania. Quando Santa Isabel sabia destes trabalhos humildes feitos pela Mãe da Piedade, ficava sentida e os procurava impedir. Por isto,
A Divina Senhora, quanto possível, os fazia sem sua prima saber. Consulta da Escritura. Rainha Senhora dos céus e da terra, amparo e advogada nossa, não duvido que sois mestra de toda santidade e perfeição. Mas admirada com vossa humildade, atrevo-me, minha mãe, a vos pedir esclarecimento sobre o seguinte. Sabíeis que em vosso seio virginal encontrava-se o unigênito do Pai e querias agir em tudo como digna mãe sua. Como então se humilhava vossa grandeza a tão rústicas ações como varrer o chão e outras? Por reverência ao vosso Filho Santíssimo, como vos podíeis delas dispensar sem que faltasseis a virtude? Desejo, Senhora, saber qual era vosso parecer. Resposta e doutrina da Rainha do Céu. Nada impede servir, amar e adorar a Deus. Minha filha, para responder à tua dúvida, além do que já escreveste no capítulo precedente, deves advertir que nenhum trabalho ou ato exterior em matéria de virtude, por mais humilde que seja, pode ser impedimento. Se for bem ordenado, para se dar culto, reverência e louvor ao Criador de todas as coisas, estas virtudes não se excluem umas das outras. São compatíveis nas criaturas e mais ainda em mim, que sempre tive presente ao sumo bem, sem perdê-lo de vista por qualquer motivo que fosse. Deste modo, adorava-o e respeitava-o em todas as ações, dirigindo-a sempre à sua maior glória. O Senhor que fez e ordenou todas as coisas, a nenhuma despreza, nem tampouco é ofendido pelas coisas ínfimas. A alma que o amar deverá não se embaraçar de fazer coisas humildes em sua presença, pois todas se encaminham a ele como ao princípio e fim de toda criatura. Na terra, não é possível viver sem essas ações humanas, humildes e outras inseparáveis da frágil condição e conservação da natureza. Por isso, é necessário entender bem esta doutrina para saber agir neste caso. Se, acudindo a estas ações e necessidades, não se pensasse no Criador, far-se-iam muitas e longas interrupções na prática das virtudes, nos méritos e no exercício dos atos interiores. Isto é falta e defeito repreensível, pouco notado pelas criaturas terrenas. Excelência da humildade e de seus atos. Por esta doutrina, deves regular tuas ações terrenas, quaisquer que sejam, para não perderdes um tempo que jamais se recupera, comendo, trabalhando, descansando, dormindo ou velando, em qualquer tempo, lugar e ocupação, adora, reverencia e vê a teu Senhor grande e poderoso, que tudo enche e conserva. Agora quero que entendas o seguinte: a mim o que mais movia e excitava a praticar atos de humildade era a consideração da humildade de meu Filho Santíssimo. Com sua doutrina e exemplo, vinha ensinar ao mundo esta virtude, para destruir a soberba dos homens e arrancar esta semente de Lúcifer, que o primeiro pecado semeou entre os mortais. Concedeu-me o Senhor tão alto conhecimento de quanto esta virtude lhe agrada, que para fazer um só ato dos que tens referido, como varrer o chão ou beijar os pés de um pobre, eu padeceria os maiores tormentos do mundo. Não encontrarás palavras para traduzir este meu afeto e a excelência e nobreza da humildade. Em Deus conhecerás e entenderás o que não podes explicar. A humildade exterior procede da interior. Grava esta doutrina em teu coração e guarda para a norma de tua vida, exercitando sempre-te em tudo o que é desprezado pela vaidade humana. Despreza tu por execrável e odiosa aos olhos do Altíssimo. Neste proceder humilde, sejam teus pensamentos sempre nobilíssimos e tua conversação nos céus e com os espíritos angélicos. Trata e conversa com eles e te darão nova luz sobre a divindade e os mistérios de Cristo, meu Filho Santíssimo.
Tuas conversações com as criaturas sejam tais que delas recebas maior fervor e incitamento à humildade e ao amor divino. Põe-te em teu íntimo no último lugar entre todas as criaturas, e quando chegar a ocasião e tempo para exercitar os atos de humildade, estarás disposta para isso. Serás senhora de tuas paixões, se em teu próprio conceito te tens pela menor, mais frágil e inútil das criaturas. Capítulo 20. Alguns singulares favores feitos por Maria Santíssima na casa de Zacarias a determinadas pessoas. O amor de Deus gera a do próximo. É sabido que, por natureza, o amor é industrioso e ativo como fogo quando encontra matéria em que se inflamar. Ainda mais o é o fogo do amor espiritual, que, se não tem onde agir, vai à procura disso. Aos amantes de Cristo, este amor foi mestre que lhes ensinou tantas indústrias e artes que não lhes permitiu ficarem ociosos. Não sendo cego nem insensato, conhece bem os predicados de seu nobilíssimo desejo. Só tem zelo de que todos o amem, e por isso, sem ciúmes nem inveja, procura quem se comunicar. Comparando com o amor que Maria Santíssima tem a Deus, o das demais criaturas, ainda das mais fervorosas e santas, é sempre limitado, pois se nelas ele criou tão admirável e intenso zelo pelas almas, quanto não faria esta rainha em benefício do próximo? Era a mãe do amor divino, e trazia em si o próprio fogo vivo e verdadeiro que vinha se acender no mundo. Em toda esta divina história verão os mortais quanto devem a esta senhora. Impossível seria referir todos os casos particulares e favores que dispensou às almas. Não obstante, para mediante alguns se conjecturar os demais. Direi neste capítulo algo do que acontecia nesta matéria, estando a rainha na casa de sua prima Santa Isabel. A criada pecadora. Havia naquela casa uma criada de péssimas inclinações, agitada, de temperamento iracundo, acostumada a jurar e maldizer. Com estes vícios e outras desordens que fazia às escondidas de seus patrões, estava tão entregue ao demônio que este tirano facilmente a movia a qualquer miséria e desacerto. Fazia 14 anos que muitos demônios a escoltavam, sem deixá-la um momento para não perderem a presa. Somente quando ela se encontrava na presença da Senhora do Céu, Maria Santíssima, retiravam-se os inimigos. Como disse outras vezes, a virtude de Nossa Rainha os atormentava, e ainda mais naquela ocasião em que levava no virginal relicário o poderoso Senhor e Deus das virtudes. Retirando-se aqueles cruéis algozes, a criada ficava livre dos maus efeitos de sua companhia. Por outra parte, a amável presença e trato com a rainha ia-lhe obtendo novas graças. Começou a mulher a inclinar-se, a afeiçoar-se muito à sua reparadora. Procurava assisti-la afetuosamente, oferecia-se a servi-la e reservava todo o tempo que podia para ficar onde estava a senhora, contemplando-a com reverência, pois ao lado de suas depravadas inclinações tinha uma boa qualidade, certa compaixão pelos humildes e necessitados, e natural piedade para lhes fazer bem. Maria lhe obtém a conversão. A divina princesa, que conhecia as inclinações daquela mulher, o estado de sua consciência e o perigo da perdição de sua alma e a malícia dos demônios contra ela, volveu-lhe seus misericordiosos olhos com piedade e afeto de mãe. Conheceu Maria Santíssima que aquela sujeição aos demônios era a justa pena dos pecados daquela mulher. Apesar disso, rezou por ela e alcançou-lhe perdão, remédio e salvação. Com o poder de que dispunha, ordenou aos demônios que deixassem livre aquela criatura e não voltassem a maltratá-la. Não podendo resistir ao império de nossa grande rainha, renderam-se cheios de medo e fugiram.
ignorando a causa daquele poder de Maria Santíssima. Com indignado espanto, perguntavam-se: quem é esta mulher que tem tão extraordinário império sobre nós? De onde lhe vem tão singular poder para fazer tudo o que quer? E conceber um novo ódio e sanha contra aquela que lhe esmaga a cabeça. A feliz pecadora, porém, ficou livre de suas unhas. Maria Santíssima a admoestou, corrigiu-lhe e lhe ensinou o caminho da salvação e a transformou noutra mulher, de bom coração e correto procedimento. Nesta nova vida, perseverou até a morte, reconhecendo que tudo lhe viera das mãos de Nossa Rainha, ainda que não haja penetrado o mistério de sua dignidade humilde e agradecida, terminou a vida santamente. Conversão de outra mulher. Não era de melhor índole que esta criada, outra mulher vizinha da casa de Zacarias. Costumava frequentá-la e conversar com os familiares de Santa Isabel. Vivia desonestamente e, tendo percebido a chegada de nossa grande rainha àquela cidade, sua compostura e recato, disse com leviana curiosidade: quem será esta forasteira que veio ser nossa hóspede e vizinha com tanta beatice? Com um desejo vão e curioso de bisbilhotar novidades, como tais pessoas costumam ter, procurou ver que tal seria a cara e o traje da Divina Senhora. Esta intenção era vã e impertinente, mas não foi no resultado. Por ter olhado, embora só por curiosidade, a mãe da pureza virginal, recebeu em troca a feliz mulher a virtude da castidade, ficando livre dos hábitos e inclinações sensuais. Retirou-se para chorar dolorosamente sua má vida e depois pediu para ver e falar com a Mãe da Graça. Recebeu a senhora para confirmá-la na conversão, pois sabia que o sucesso procedia daquela graça que levava em seu seio. Sabia que esta é a que justifica e faz santos, e em sua virtude é que agia a advogada dos pecadores. Atendeu a penitente com piedade maternal, aconselhou-a e instruiu-a na virtude. Com isto, deixou-a animada e disposta para perseverar. Proceder de Maria em relação aos justos e aos réprobos. Por este modo, realizou Nossa Grande Senhora muitas coisas, e grande número de admiráveis conversões, ainda que sempre em silêncio e segredo. Toda a família de Isabel e Zacarias foi santificada na convivência com ela. Aos que eram justos, aperfeiçoou-os com novos dons e favores. Aos que não o eram, sua intercessão os justificou e esclareceu. Todos se entregaram a seu reverencial amor e a porfia lhe obedeciam e a tinham por mãe, amparo e consolo em todas as necessidades. Para isto, bastava sua presença e poucas palavras, ainda que nunca recusava as necessárias para tais casos. Como penetrava o íntimo dos corações e conhecia o estado da consciência de cada qual, aplicava-lhes o remédio mais eficaz. Algumas vezes manifestava-lhe o Senhor quais eram, entre as pessoas que via, os escolhidos e os réprobos. Um e outro suscitavam em seu coração admiráveis atos de perfeitíssima virtude. Sobre os justos e predestinados derramava muitas bênçãos, como agora faz do céu. Por eles felicitava ao Senhor e lhe pedia os conservasse em sua graça e amizade, fazendo para isto incomparáveis diligências e rogativas. Quando via alguém em pecado, clamava do fundo da alma pela sua justificação e ordinariamente o conseguia. Se fosse alguém do número dos réprobos, chorava amargamente e se humilhava na presença do Altíssimo pela perda daquela imagem e obra de sua divindade. Para que outros não se condenassem, fazia profundas orações, oferecimentos e humilhações. Toda ela era uma chama de amor divino que jamais sossegava, se não fizesse grandes coisas. Rainha que me deu, doutrina que me deu, a Rainha e Senhora. Conservar a graça divina e obtê-la para outros. Minha querida filha, em torno de 2 pontos como de 2 polos,
deve mover-se a harmonia de tuas potências e de tua solicitude, permanecer na amizade e graça do Altíssimo e procurar o mesmo para outras almas. Nisto consista toda a tua vida e trabalho, para conseguir tão altos fins, se for necessário. Quero que não te furtes a trabalho e diligência alguma. Suplica ao Senhor, oferece-te a sofrer até a morte e padece realmente o que se apresentar tuas forças forem capazes. A teu sexo não convém, para solicitar o bem das almas, fazer demonstrações extraordinárias diante das criaturas, mas procura e aplica prudentemente todos os meios ocultos e mais eficazes que conheces. Se és minha filha e esposa de meu Filho Santíssimo, considera que o patrimônio de nossa casa são as criaturas racionais. Tendo-as criado e chamado para si, comprou-as com ricas prendas com o preço de sua vida, de sua morte e de seu próprio sangue, porque tinham se perdido pela desobediência. Zelo pela salvação das almas. Quando o Senhor te enviar alguma alma necessitada, dando-te conhecimento de seu estado, trabalha fielmente pela sua salvação. Chora e clama com íntimo e fervoroso desejo, para alcançar de Deus o remédio de tanto mal e perigo. Não poupes meio algum, divino ou humano, para conseguir a salvação e a vida da alma que te for confiada. Com a prudência e moderação que tenho te ensinado, não te retraias a admoestar e rogar como entenderes que convém, e em segredo trabalha para por beneficiá-la. Quero também que, quando for necessário, ordenes aos demônios, com todo o império, em nome do onipotente Deus e do meu Filho, que se retirem das almas que vires dominadas por eles. Passando-se isto em segredo, bem podes mudar tua timidez e ousadia. Lembra-te que o Senhor te ofereceu e oferecerá ocasião em que poderás praticar esta doutrina. Não a esqueças nem a inutilizes, porque estás obrigada a cuidar do patrimônio da casa de teu pai. E não deves sossegar enquanto não empregares nisso toda a diligência. Não temas, tudo poderás naquele que te conforta. O poder divino dar-te a força para grandes coisas.